Salmos de número 6, versículos 6 a 9. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama, de lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Nesse salmo existem duas cenas. A primeira cena é a do salmista falando que na sua cama ele chora tanto à noite que parece que ele está numa piscina de lágrimas. E o salmista passa quase que o Salmo 6 inteiro falando sobre isso. Mas nos versos finais, o salmista apresenta outra atitude. Olhando para essa primeira cena, eu me vejo de maneira tão clara. E eu tenho certeza que muitos que estão ouvindo e vendo esse vídeo hoje também se enxergam nessa cena de maneira muito clara. Eu percebo que o salmista, em primeiro lugar, não nega a sua dor. Dor que eu e que você passamos por essa vida certamente. E veja que não é qualquer tristeza. Não é uma simples tristeza. É uma tristeza que leva o salmista a ponto de dizer que a sua cama é como uma piscina de lágrimas. Eu enxergo a situação que o salmista pinta nesse primeiro quadro como uma depressão severa. Antes de mais nada, eu tenho que dizer que a ajuda médica, a ajuda profissional para essas horas é fundamental. Nós não podemos esperar que Deus haja única e exclusivamente através do meio espiritual. Se Deus nos deu inteligência, Ele quer que nós vivamos disso. Por isso, Deus nos abençoa também através dos médicos e através dos remédios. E também não podemos eliminar a ajuda profissional, a ajuda médica, porque quem está nessa situação está de fato nessa situação. Pessoas que estão nesse quadro de tristeza profunda, de isolamento, de ansiedade, de pânico, de depressão, são pessoas que precisam de ajuda. Por isso nós não podemos negar a ajuda médica e profissional. Mas o que eu quero focar nessa nossa breve conversa é na ajuda espiritual. Então, essa conversa de hoje é quase que um relato de um sobrevivente. Sabe, lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 6, Paulo diz assim: meus irmãos, não fiquem ansiosos com coisa alguma. E se a gente pega essa primeira parte do versículo, a gente quase que pode falar assim: mas Paulo, quer dizer que é isso? Então quer dizer que é só não pensar na tristeza? Porque Paulo está falando isso, não pensa nisso. Então tá bom, então é só parar de pensar que eu paro de ficar triste. Sabe, o salmista lá no Salmo 6, ele torna a tristeza real. Ele não nega a tristeza. Uma atitude que a gente precisa ter é de confessar: eu preciso de ajuda. O salmista deixa claro essa atitude porque ela é pintada, esse quadro é pintado em quase todo o salmo. Mas voltando para o texto de Filipenses 4, Paulo não para por aí, ele continua. Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisas alguma, mas antes dai graças a Deus por todas as coisas. Então Paulo apresenta uma mudança de atitude. E na continuação dos versículos, Paulo diz assim: e aí, quando vocês forem assim, a paz que excede todo entendimento vai transbordar os seus corações. E veja que a paz que excede todo entendimento não é um sorriso quando o choro é necessário. A paz que excede todo entendimento é a certeza de que o choro dura uma noite apenas. A paz que excede o entendimento não é a anulação da tristeza, mas a certeza de passar por ela. E Paulo continua no versículo 8, e ele dá uma série de pensamentos, de propriedades, de tipos de pensamentos, e fala assim: olha, se esses pensamentos, se há algum pensamento bom que
que produza louvor a Deus, então que isso ocupe as suas mentes. Então Paulo não está dizendo apenas, cara, para de pensar nisso. Paulo está falando, cara, não pensa nisso. Mas antes, cara, pensa em coisas que produzem louvor a Deus. Usa esse termômetro. Muitas vezes, aquilo que a gente sente vem de coisas que consumimos. Porque há quem diga que o que a gente consome acaba consumindo a gente também. Os estudos mostram que a depressão, a ansiedade e a síndrome do pânico podem estar ligadas a características genéticas, a fatores da vida e a outras questões. O fato é que temos motivos reais para produzir pensamentos que não glorificam a Deus. E veja que Paulo meio que dá esse termômetro para a gente. Então, às vezes você foi rejeitado, às vezes você foi abandonado pelos seus pais, às vezes você teve uma decepção amorosa, às vezes você não se aceita como você é, às vezes foi na igreja que te machucaram, às vezes você tem um amor que não é correspondido, não sei. Mas o fato é que cada uma dessas situações, ela te leva a produzir pensamentos que não produzem louvor ao próprio Deus. E são esses pensamentos que alimentam a dor e que fazem ela tornar real. Paulo não está sendo aqui o médico dos médicos, nem o psicólogo dos psicólogos. Paulo só está te dizendo uma coisa que a própria psicologia usa. Você tem que produzir pensamentos bons, saudáveis para você. E se há alguma coisa saudável para você em termos de pensamento, são os pensamentos que podem glorificar a Deus. Mas voltando para o Salmo 6, o salmista apresenta isso de uma forma muito concreta. E esse salmo ele se torna especial para mim porque ele revela a minha própria vida. O salmista então ele sai daquele momento de depressão profunda para os versículos finais ele dizer: mas meus adversários, saibam vocês que o meu Deus me ouviu. Eu sei que o Senhor ouviu a minha súplica. Você consegue perceber aqui a mudança de chave no discurso do salmista? O salmista então não nega a tristeza. Aliás, ele gasta a maior parte do salmo falando dessa tristeza. Sabe, o salmista deixa claro de que ele tem a plena convicção de que o Senhor ouviu a oração. E é aí o ponto onde as coisas nas nossas vidas mudam. Porque em um certo momento essas tristezas entram e tomam conta da gente e nos fazem pensar que Deus não nos ouve mais. E portanto desconectamos o nosso pensamento com a verdade de que Deus cuida, olha e a bondade dele nos persegue. E é nesse momento em que viramos para o outro lado e começamos a produzir pensamentos que alimentam a nossa tristeza. Eu experimentei isso na minha própria vida. Eu sou um ex-suicida, um ex-depressivo, mas todos os dias eu encontro motivos para me sentir triste. Todos os dias eu percebo que a minha tristeza, que a minha ansiedade e as minhas preocupações são reais. Mas todos os dias a paz que excede todo o entendimento ultrapassa essa tristeza. Todos os dias eu me esforço para produzir pensamentos que produzam louvor ao nosso Deus. Se o Senhor te ouve, o que falta é você falar com Ele. Deus sabe que a sua dor é real. Deus sabe que a sua cama tem se tornado uma piscina de lágrimas. Mas você ainda não sabe que Deus te ouve e que Deus te vê. Deus sabe que a sua dor e que as suas lágrimas são reais. Mas talvez você ainda não saiba que Deus também é real. Mas talvez você não saiba que Deus te vê. Então hoje vá para um lugar separado, ajoelhe e conte para Deus a sua dor, sabendo que Ele te ouviu, te ouve e que te ouvirá.
com essa certeza no seu coração, você vai passar por isso. Deus te abençoe.